Gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica, chamada Maria Lúcia Palmeira. Lucinha tem um trabalho lindo na área de educação, né? Ela transformou a minha vida na educação e vem transformando a vida de milhares de pessoas há muitos anos. Então, é um prazer estar te recebendo aqui, Lucinha. Seja muito bem-vinda. Oi, Adriana, é um prazer muito grande, é uma honra, inclusive, compartilhar com você esse momento, né, que você está vivendo, um novo momento na sua vida, que eu tenho certeza que você vai colher grandes frutos, porque você merece esse resultado que você vai ter, ou já está tendo, nesse trabalho novo que você está se mergulhando. Você está se mergulhando mesmo. Porque, aliás, tudo que você faz, né? Tem sua cara, tem seus braços, tem suas pernas, tem seu corpo inteiro e tem seu coração. Obrigada, meu amor. Gente, Lucinha é da área de educação e eu tive o privilégio de encontrá-la no meu high school, quando eu era segundo grau. Ela era a diretora-geral da escola que eu estudava. E ela tem a vida dela pautada na educação. E, de alguns anos para cá, ela ingressou na educação voltada para a terceira idade. Lucinha, conta para a gente como é que foi isso, como foi todo o seu processo, para depois a gente explorar um pouco mais esse assunto. Interessante que a minha vida é até engraçada, né? Quando eu começo a falar assim, minha origem, como foi que começou. Naquela época, né? Eu digo naquela época porque eu tenho vou fazer 74 anos em maio. Em 8 Maravilhosa. de maio, 74. Então, papai dizia assim, minha filha, eu quero que você faça o curso normal, o curso pedagógico, o curso de formação de professoras, porque se eu morrer, eu deixo minha filha formada. Então, eu sei que ela vai ter uma caminhada muito cheia de sucesso, porque ela já está formada. Essa foi a proposta inicial dele. E, normalmente, pensava-se assim. Então, queria me deixar com um anel no dedo e morrer tranquilo. Eu não queria ser professora, eu achava que eu não tinha habilidade. Por quê? Porque eu tinha uma irmã menor do que eu, mais nova do que eu, mais 7 anos, e eu tinha uma incumbência de ensinar a ela. Ora, eu ensinando a ela, eu perdi a paciência, ela não fazia o que eu queria, enfim, aquelas coisas normais de irmãos. Então, de repente, eu disse assim, acho que eu não dou para isso. Mas, como o papai queria, eu fui uma filha que dei muito gosto a papai. Até hoje eu chamo mamãe, eu tenho uma mãe com 97 anos. E eu dei muito gosto aos dois. Eu tenho um carinho muito grande por mamãe. Tá? Mamãe está lúcida, está ótima. E tenho muita saudade de meu pai. Tá? Ele me dava assim, ela era muito presente. Bem, então eu fiz curso normal, formei-me e comecei a me apaixonar pela educação. Eu não sabia que eu tinha esse dom, Aí eu fui fazer um teste vocacional. Nesse teste vocacional, foi dito, pelo menos os resultados me apontavam como uma pessoa na área de educação, na área de administração, de escola, na área, né, tudo que eu caminhei. Depois eu fiz pedagogia. Okay. Me apaixonei, fiquei assim, comecei a trabalhar com jardim de infância, foi muito gostoso. Então, minha experiência profissional na área de educação, eu tenho com criança de 2 anos e meio, 3, e fui até agora aos 95 anos, que eu tenho aluno com 95 anos. Eu fiz com um componente muito grande de amor, de sentimento. Então, eu me voltava muito para esse lado. Uhum. Às vezes, assim, isso é utopia. Não é utopia. Eu sempre disse aos meus filhos, faça alguma coisa, escolha uma profissão que você goste. Enquanto eu estou vivo, posso lhe ajudar. Então, faça a faculdade, se é isso que você quer, faça. Por quê? Porque você vai trabalhar a vida inteira nessa, pelo menos se supõe, né, a vida inteira, e você tem que fazer algo que goste, que dê prazer, porque nem sempre as pessoas remuneram você condizente com o seu resultado, com a sua produção, com a sua competência. Tá? Então, o mundo capitalista, é isso aí que a gente está vivendo. Tanto que uma vez eu disse ao meu diretor na Faculdade de Educação, eu fui lá professora do curso de graduação em Educação e Pedagogia, fui coordenadora acadêmica, cheguei à diretora e um dia eu disse a ele, você não me paga um salário que eu mereço, você me paga uma gratificação pelo meu serviço. Ele ficou me olhando assim. Eu disse, pois é, porque eu faço tudo e faço muito bem feito, me jogo, me aprofundo, me lanço.
tá? Então, e faço sempre com sentimento à frente. Faço porque gosto, faço porque quero, faço porque tenho prazer em fazer isso. Hoje eu trabalho com as pessoas idosas. Então, quando você falou, eu estava assim, me emocionando já, porque é algo que eu tenho um prazer imenso de trabalhar. Os olhos deles brilham quando eu faço qualquer coisa. Às vezes eu fico assim, meu Deus, foi tão pouco. Mas de repente não foi pouco para mim, mas foi muito para eles. Então, eu tenho um carinho assim no sentido de por que está com esse olho? Por que está com essa carinha? O que foi que aconteceu? Se chateou? Se aborreceu? Enfim, hoje eu tenho essa relação muito, muito próxima com meus alunos, que eu tenho alunos de 90 e poucos, 95 anos. Tudo que eu proponho, tudo que eu me permito, eles fazem. O que eu faço? Eu me coloco no lugar dele. Eu digo, bem, o que eu gostaria de fazer, tá? Se eu tivesse 80 anos, se eu tivesse 75 anos, se eu tivesse 90 anos. Gostaria de fazer coisas que me dê prazer. Primeira coisa, eu tenho que fazer com que as pessoas criem metas, criem objetivos, criem proposta. Então, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo na vida, você tem que saber para onde você vai. Deixa eu pegar esse gancho. Vai lá. Porque você falou da educação, você começou a falar dos seus alunos, e a gente não introduziu, eu quero que as pessoas entendam como é que começou essa sua relação, em que momento da sua vida você partiu para a educação da terceira idade e como é que surgiu isso? Antes do momento que você está agora, quando você realmente começou na educação para a terceira idade. Como é que surgiu isso? Interessante, né? Eu estava nessa época, eu era coordenadora acadêmica da Faculdade de Educação, na professora Olga Médico, uma grande educadora baiana, e ela me convidou, ela foi a Curitiba, ela viajava muito, né? Nessa época ela estava mais jovem, então ela estava buscando outras alternativas para a faculdade de educação, que ela já tinha turismo, educação e pós-graduação, então estava querendo alguma coisa nova. Foi quando surgiu a possibilidade falava-se muito em terceira idade, né? Na França começou a falar muito cedo sobre a terceira idade, foi o primeiro lugar que falou sobre a terceira idade. E aí ela começou a se interessar. Então ela disse, Lucinha, eu quero uma faculdade para as pessoas que estão vivenciando a terceira idade, que estão se aposentando. Quando ela me convidou para conversar sobre o assunto, eu fiquei parada assim, olhando para ela. Ora, minha experiência está jardim de infância, primeiro ensino fundamental, que hoje é ensino fundamental, o segundo grau, ensino médio, que hoje é ensino médio, e faculdade. Então, de repente, ela me chama para eu trabalhar com um público que eu não conhecia. Eu não tinha essa experiência. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Aí ela disse, Lucinha, eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto, sobre você estar comigo nesta faculdade. Não se falava em nada. Aqui em Salvador, foi a primeira, inclusive, do Norte e Nordeste, foi a primeira faculdade voltada para o público da terceira idade. Foi essa dela. A educação foi a primeira, do Norte e Nordeste foi a faculdade de educação, e ela trouxe também a faculdade da terceira idade, que foi a primeira, foi pioneira, e ela disse que queria isso. Mas, Lucinha, eu não quero formar pessoas para trabalhar com terceira idade. Eu quero trabalhar, o meu foco é a pessoa que está vivenciando a maturidade. Eu disse, nossa, é um negócio assim, eu acho que foi uma coisa assim que eu fiquei assim assustada. Eu digo, mas como que eu não tenho essa experiência? Não tem problema, mas você tem vários predicados, vários talentos e que me apontam como necessários a um trabalho voltado para o público da maturidade. É o otimismo, é a alegria, é a vontade de fazer as coisas, de realizar as coisas, é o sentimento que lhe move para tudo, tá? Então você está sempre criando, você é criativo, você está sempre inovando, buscando alternativas, reinventando-se, né? Hoje a gente usa esse termo, reinventando-se. Aí eu disse, nossa, imagine, eu nunca tinha parado para pensar nos talentos que eu tenho e que poderiam ser, nesse momento, foram descobertos por ela, né? De repente, ela começou a falar, eu comecei a refletir e perceber que era verdade. Então, eu abracei a ideia, abracei a causa.
Daí surgiu a Faculdade Livre da Terceira Idade. Fantástico isso, né? Você não nem se perceber como uma pessoa super preparada para isso. E, assim, pelo muito que eu te conheço, você vindo na esquina já dá para saber que você é a pessoa para fazer esse tipo de trabalho. A sua energia, o seu cuidado com as pessoas, a intenção em tudo que você faz, isso já é muito importante, principalmente quando você lidar com o público mais maduro, que tem que ter uma empatia, que tem que ter uma preocupação, né? É muito diferente de você lidar com o público jovem. Como é que foi esse início de... Ok, vamos montar um projeto. Arregaça as mangas, vai montar um projeto. E aí, como é que vocês chamam os alunos? Como é que vocês trazem as pessoas para dentro? É uma coisa totalmente nova, ninguém estava acostumado. Como é que foi esse processo? Foi muito interessante, porque ela mesma começou a falar com todas as amigas. Ela estava numa faixa mais de maturidade. Nessa época, eu era muito mais jovem, né? Tinha todo um vigor, tinha todo um gás maravilhoso. Eu ainda tenho, né? Mas... Eu ia dizer, e perdeu quando? Mas aí quando aí a gente começou, vamos começar logo. Tudo bem, Lucinha, vamos fazer o seguinte, olha só a ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar apenas 50 vagas. Daí a gente não faz mais que isso, porque a gente ainda tem que aprender a lidar com esse público. Eu disse, perfeito, Dona. Perfeito. Aí sentamos, começamos a criar, arregaçamos a mangas, aí fomos buscar, e aí foi surgindo as ideias, né? Botar psicologia das relações interpessoais, botar coisas assim que elas pudessem chegar à faculdade, retomar a faculdade, porque a maioria são as mulheres que buscam isso. A mulherada está assim, colocando a cara na tela, está indo em busca, está descobrindo. Os homens se retraem mais. Eu ainda quero descobrir o porquê. Então, aí, o que a gente começou a fazer? Ela começou a fazer a propaganda de boca a boca, e o pessoal lá chegava, eu que atendia, eu que falava, eu dizia o que a gente estava pretendendo. Não, eu quero logo me matricular. Não sabia, era novidade, então eu quero matricular. Prontamente matriculei. Quando chegou próximo aos 50 alunos, eu disse, agora, Dona Olga? Ela disse, Lucinha, a gente não vai matricular mais. Lê do engano. Aí a pessoa, eu cheguei e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma lista nova de espera, né? A gente vai chamando à medida que a gente vai sentindo, o aluno vai saindo, ou coisa desse tipo. Aí a pergunta clássica que me derrubou. E se eu não estiver mais viva quando você me chamar? Nossa, que soco no estômago, hein? Um soco no estômago. Quando disse isso, eu parei e disse, vamos matricular. Aí liguei para a Dona Olga e disse, Dona Olga, a resposta foi essa e eu não vou dizer não a ninguém. As pessoas vão chegar e a gente vai matricular. Tanto que eu não tive nem... A gente não teve período de matrícula. Foi o ano inteiro. Então, aí eu disse a ela, não vamos... Então, o ano inteiro, se você chegar lá, a gente começa as atividades, normalmente eu começo em janeiro, diferente de um curso de graduação normal. Por quê? Porque eu dei férias o recesso de Natal, Ano Novo, e o que é que eles vão ficar fazendo? A maioria dos filhos estão ou voltaram a trabalhar, ou já estão em férias. Se estão em férias, eles não voltam porque estão acompanhando os filhos para o passeio, para a casa de praia, ou algo semelhante. Se não, se os filhos já tomaram férias durante o percurso do ano, eles então ficam em casa sozinhos, então vamos para a Faculdade da Felicidade. Perfeito. Tá? Então, foi assim que a Faculdade da Felicidade agregou de forma diferente. Bem, começamos a matricular. E eu disse, olha, Dona Olga, eu vou matricular o ano inteiro. Eles não podem esperar. Eu não sei o tempo que eles dispõem e eles não podem esperar. Pronto, foi assim que fez, foi essa. E nessa dinâmica eu estou até hoje. Então, você ficou, por muitos anos, você concebeu o projeto, né? Você assumiu o trabalho, e você que desenvolveu esse trabalho, você que contratava as pessoas, você que estava lá no dia a dia, né? E, de repente, você não está mais lá. Você está com um projeto que tem um nome lindo, Faculdade da Felicidade, né?
E que o slogan anterior era: onde ser feliz é uma conquista da maturidade. Esse era o slogan inicial. Repita. Onde ser feliz é uma conquista da maturidade. Fantástico. Bom, e aí você está com um projeto novo há alguns anos. Como é que foi essa transição? Por que você mudou? E fala um pouquinho do que é a Faculdade da Felicidade. Voltando um pouquinho para a faculdade livre, dessa época era a faculdade livre da terceira idade, começou-se a falar muito de massagem para... Lá quando começou a pensar em massagem para bebê, para acalmar o bebê, para milhões de coisinhas nesse nível. Aí Lucinha, com a cabeça de Lucinha, chegou e disse assim: gente, olha, eu tô com ideia. Eu tô com vontade de colocar uma aula, um curso, algumas aulas assim, montar um curso, um mini curso sobre massagens para bebês. O que vocês acham? Isso eu perguntei aos alunos. Para que eu perguntei, Adriana, eles viraram para mim e disseram assim: vem cá, Lucinha, você quer que na nossa idade nós agora passemos a cuidar dos nossos netos, fazendo massagem dos nossos netos, dos nossos bebês que estão chegando? Eu não acredito nisso. Aí eu fiquei, caiu o queixo, porque eu achando que estava assim o máximo, né? Os netos, todo mundo gosta de neto, e todo mundo aprecia, fica babando por neto, e eu disse, eles vão adorar. Não adoraram. Daí em diante, Lucia não pensou mais em nada. O que é que eu vou fazer? O que é que a gente pode colocar como atividade de sala de aula que eles fiquem satisfeitos e felizes? 1, dança. 2, trabalho com memória. 3, coral. E por aí foi. 4, arte-terapia. Aí comecei a buscar e descobrir. E fui fazendo. Foi assim que a gente fez lá. Bem, depois de muito tempo que eu estou por lá, chegamos até ter um ano, eu tenho esse levantamento de 147 alunos na faculdade. Nesse ínterim, lá nas Doroteias, nessa época era a Universidade Católica, abriu um curso voltado para público da terceira idade. Só que lá só se falava em doença. Nossa. Eu fiz meu curso de técnicas para trabalhar com idosos, que nessa época a dona Olga disse, Lucia, você vai se especializar em idosos. Então tem curso de gerontologia, tem o pós-graduação, você vai fazer esses cursos. Aí eu me matriculei em técnicas para trabalhar idosos, que só falava de doença para o idoso. Aí um dia eu me revoltei na sala de aula e disse assim, bem, não é possível que a pessoa, quando envelheça, você só pensa que ele vai ficar doente? É isso? A gente tem que pensar que o idoso vai envelhecer, a pessoa vai envelhecer e daí vai ficar doente, eu tenho que cuidar, então, da doença dele? Eu me revolto com isso, eu não vou aceitar. Aí o pessoal me olhou assim, eu disse, claro que eu não vou aceitar. As pessoas idosas, necessariamente, não têm que ficar doentes. As pessoas idosas têm que fazer coisas que lhe dê prazer e que muitas vezes na caminhada dele não foi permitido. Por exemplo, foi um pai que prendia muito a mulher, foi um marido que impedia até que estudasse, que hoje a gente ainda tem pessoas que contam essa história. Uhum. Então, não foi permitido tocar um violão. Eu tive aluna que me disse, Lucinha, eu nunca dancei na minha vida. Uma pessoa de 70 e poucos anos, eu disse, você vai então dançar comigo pela primeira vez. Peguei ela na aula de dança e comecei a dançar com ela. Só abrir um parêntese aqui, Lucinha. Ou seja, todo o conteúdo pensado para a faculdade, porque quando a gente pensa numa universidade, a gente sempre pensa num conteúdo programático, né, especializado. No caso da faculdade de terceira idade, as pessoas não estão ali buscando uma profissão. Não, ao contrário disso. As pessoas estão buscando ter uma vida mais saudável, ter uma condição social melhor para aumentar a sua qualidade de vida. E, de repente, você me vem com essas coisas do tipo aula de dança, como você melhora a qualidade de vida, como é que você traz mais felicidade para a vida dessas pessoas. E você conseguiu justamente incorporar isso, né? Perfeito! Então, eu tenho prazer. Quando você dança, quando a gente dança, a gente tem prazer, a gente vive a música, vive o ritmo, sonha, imagina, quando a gente assiste um filme, aquele Perfume de Mulher, aquele, né?
se inebria quando ele sente o perfume. Então, você viaja, são sonhos. Você viaja, você fica inebriado. Então, é isso que a terceira idade precisa. A terceira idade não precisa de nada acadêmico. Quando eu contratava um professor, eu dizia assim, eu não quero que você dê um curso acadêmico, eu não quero isso. Eu quero um curso que eles vivenciem. Quando eu pedi curso de italiano, porque a gente ia para a Itália, encontrar com um grupo, o que é que eu preciso no avião, o que é que eu preciso no aeroporto, o que é que eu preciso na rua, então, comprar um picolé, como é que eu quero falar, é isso que eu preciso. Então, é isso, você não vai ensinar gramática, eu quero conversação, então eu quero que eles aprendam levemente isso. É isso para a vida deles. E foi assim que a gente fez. A informática foi engraçado, porque a informática também, eu discutia muito com essa questão e tinha um laboratório de informática e tal, e a informática estava assim, engateando, e eu dizia assim, não está errado, tem alguma coisa errada, eles têm que fazer algo. Aí eu comecei a perceber que muitos deles tinham filho no Japão, tinham filho não sei aonde. Perfeito. O que é que a gente vai fazer? Como é que eu posso falar com meu filho, vendo ele e falando com ele, ele falando comigo? Eu preciso do computador. Então, vamos aprender a fazer isso. Vamos para o Skype, vamos para isso. Aí comecei a ideia. Eu dizia ao professor, faça isso, faça aquilo. Hoje, além desse tipo de trabalho, eu peço que trabalhe um pouco jogos de memória, tá? Então, vá buscar essas outras alternativas. E percebi, nesse momento de isolamento, que eu tive que fazer um trabalho muito grande com eles para que eles pudessem aceitar. Eu ressignifiquei a faculdade, estamos em online o tempo inteiro. Já estou falando da Faculdade da Felicidade, né? Percebeu? Então, o tempo inteiro a gente está em online desde março, esse tempo todo, mas eu tive que fazer um trabalho de formiguinha. Vá, Adriana, ligue seu computador, veja aí no Zap. Olha, eu vou mandar agora um link e você vai clicar onde tem as letras e os números azuis, tá bom? Entrar na reunião. Eu vou desligar e vou fazer de novo, tá bom? Então, eu fui fazendo isso. Ligue o vídeo. Onde é o vídeo, Lucinha? Faça assim. Peça seu neto. Eu ligava para os filhos. Me ajude. Ela está precisando. Tem um roteiro. Primeiro passo, ligar assim, botar o dedo nesse lugar, tirar o dedo, botar o dedo. Eles davam risada comigo. Conclusão, estamos online. Tá? E elas estão felizes, que falam com uma com a outra. Cortou o cabelo, pintou o cabelo, o que você fez? Fez plástica? Enfim, estão vivendo isso, porque é isso que a gente pode oferecer nesse momento. O trabalho que você faz é um trabalho assim de transformação de vidas, porque você acrescenta felicidade, você acrescenta qualidade de vida, e porque, infelizmente, a nossa sociedade tem muito olho para o novo, né? A terceira idade, ela fica à margem da sociedade. As pessoas ficam pensando, na sua grande maioria, como sociedade, que chegou na terceira idade e morreu, se aposentou, morreu. Não! É uma outra fase da vida. Assim, é lógico que a gente sabe que o nosso corpo não responde da mesma forma que respondia antes. Mas a nossa cabeça, se a gente não tiver nenhum problema, ela funciona plenamente. Produzindo e tudo. Pois é, eu me lembro do meu pai dizendo assim, gente, é incrível como a nossa mente, ela não cai na real, que ela não acompanha mais o nosso corpo, né? Porque na nossa mente a gente é capaz de fazer tudo. Mas você está ali com todas as suas funções e você está à margem de tudo. As pessoas te colocam à margem, você não tem opções. E quando você cria um projeto desse, como é a Faculdade da Felicidade, que você saiu da Faculdade da Terceira Idade e acabou montando a Faculdade da Felicidade, justamente com o objetivo de trazer essas pessoas para dentro, de dar uma melhor qualidade de vida, de promover a interação social, de promover vida, de promover felicidade, né? E eu vi você fazer uma coisa, eu tive a honra de participar de uma live semana passada, onde eu vi pessoas de 80, de 90 anos conectadas. E é o que você estava falando. Como é que você, pandemia, você teve que se reinventar, e eu tenho certeza que não poderia ser diferente, você sendo do jeito que é, né? Por mais difícil que fosse, você ia dar um jeito.
Mas uma coisa é você dar um jeito com você, outra coisa é você pegar essa galerinha aí e dar um jeito com eles. Conta aí como é que foi esse processo mesmo. Deu pandemia, todo mundo trancado, e aí? Nem fale. Deixa eu me falar um pouquinho dessa transação, né? Da saída daquela faculdade para a Faculdade da Felicidade. Exato. Foi interessante porque eu simplesmente encerrei minhas atividades na outra faculdade, na Faculdade de Educação de Olga Médica. Depois que ela faleceu, eu ainda fiquei um ano, fiz todas as reformas que eu pude fazer em educação, no curso de pedagogia, etc. E fui até o final do ano, e ao final do ano eu preparei minha carta de demissão e entreguei minha carta de demissão. Quando eu entreguei minha carta de demissão, eles se assustaram, né? Eles disseram, o que é isso, Lucinha? Eu digo, eu estou saindo da faculdade. Mas só da Faculdade de Educação. Eu disse, não, de tudo. Eu não quero mais continuar aqui. Aqui não existe mais espaço para mim. Eu fiz a minha parte, construí o que eu tinha que construir, ressignifiquei algumas coisas, e agora eu encerro essa fase minha aqui, nas atividades daqui. E você vai para onde? Não sei. Não tenho nada de concreto, ainda não sentei para planejar este momento daqui em diante. Quantos anos você tinha? Olha que audácia de uma mulher. Ela tem que ter muito bala na agulha e tem que confiar muito no taco dela, porque ela com 69 anos já vinha fazendo o trabalho de muitos anos e achou que aquele lugar não era mais para ela, que ela tinha que ressignificar algumas coisas, e ela ainda ia fazer alguma coisa, mas ela não sabia o quê. Mas ali ela não cabia mais. Não tinha mais espaço. Por quê? Porque enquanto Dona Olga estava ali, era interessante porque ela um dia disse que eu era a filha que ela gostaria de ter. Porque a gente fazia assim, ela fazia, Lucinha, vem à minha casa para a gente conversar sobre o que você está pensando da faculdade, o que você está precisando fazer. Aí, como se fosse cochicho mesmo comigo, né? Aí eu ria, tá certo. Que dia você quer? Amanhã de manhã, vinha. Aí eu ia para casa dela. Aí conversava, a gente ria, que se embolava. Eu dizia as coisas que eu estava fazendo. Foi ela que disse assim, você precisa fazer viagem para a Europa. Depois, você precisa fazer viagem de cruzeiro. Ai, Dona Olga, pelo amor de Deus, cruzeiro eu não tenho coragem, eu tenho medo. Quando eu me vejo no meio do mar, olhando para um lado mar, do outro lado mar, frente mar, costas mar. Ah, não, pelo amor de Deus. Lucinha, você vai ver que é a coisa melhor do mundo. Primeiro, você não vai ter preocupação com elas, porque elas não vão cair no mar. Segundo, você não vai perder nenhuma delas, porque as histórias que eu tenho de viagem à Europa, eu perdi elas. Eu perdi, inclusive, na cidade de Romeu e Julieta, eu perdi. Em Verona? Em Verona. E em Portugal também, eu perdi umas 4. Meu Deus! Eu saía enlouquecida, prendia todo mundo dentro do ônibus e saía correndo, procurando, que eu botava todo mundo vestido do mesmo jeito. Só que essas que se perdiam não estavam com a roupa com a gente. Não tinham vestido a roupa na rebeldia. Não vou como Lucinha quer. E aí a gente perdia. Enfim, aí então eu ia conversar com ela sobre essas questões. Aí então ela dizia que foi ela que incentivou para eu fazer cruzeiro. E foi a melhor coisa do mundo. Meu passeio de cruzeiro, aliás, vários passeios que eu fiz, foi a coisa mais sensacional do mundo. Imagina a felicidade dos alunos, né? Nossa! Numa viagem dessa, porque chega numa idade dessa, os filhos, a família, às vezes dizem, não tem mais idade para isso, e de repente está num grupo do qual ela se sente parte, né? E vamos. Então, assim, viagem já é uma coisa que para qualquer pessoa alimenta a alma antes, durante e depois. Imagina para uma pessoa que acha que não ia ter mais essa oportunidade. Imagine, com shows dentro do... A gente ia para boate, eu chamava, vamos para boate, ninguém vai dormir não. Dormir é quando a gente chegar em casa. Então a gente se divertia nos espetáculos do cruzeiro. Então era tudo assim muito, muito, foi sensacional. Então foram momentos assim maravilhosos. Quem incentivou muito foi ela. Uhum. Então eu digo muito que Dona Olga foi quem me deu régua e compasso na minha vida para eu seguir. Foi ela que me deu. Então, a coragem eu tinha, eu criava, inventava e ressignificava as coisas e tinha o peito de ir, porque eu disse, já está dando certo.
O não eu já tenho garantido. Eu vou buscar Adoro agora. essa frase. Então, eu tenho que sempre buscar o sim. Por quê? Porque o não a gente já sabe, está aí para todo mundo. Então, eu vou lutar pelo sim e vou conseguir. Primeiro, porque eu acredito. Segundo, porque eu digo assim, eu tenho fé naquilo que eu estou pleiteando. Primeiro, eu estou pleiteando coisas boas. Então, vai acontecer sim. Então, eu tenho essa força de dizer isso, tá? E de impulsionar isso. E foi assim que a gente mudou. Quando eu disse lá, que disse isso, eles pararam e depois silenciaram. Eu disse, aqui está minha carta e tal, até logo, agradeço, muito bem, papai. Aí veio o outro lado. Lucinha, aqui a gente não vai ficar sem você. Para onde você vai? Eu ainda estava negociando espaço, buscando para poder chamá-las e tudo. Mas, minha filha, o povo estava atrás de mim. Na hora que você disse sim, a gente está todo mundo com você. Quando eu disse sim, realmente, eu consegui, tempo recorde, também assim, chorava feito uma desesperada. Entrava no espaço, ia para o diretor, pedia o espaço, porque aquele era ideal, porque não tinha escada, porque eu vi... Aí o diretor, não, a gente aqui não pode, eu não faço... Até que eu cheguei na FTE. Eu sei. Aí eu tinha uma pessoa conhecida minha, aí eu fui e pedi a ela para me dar um reforço, então ela me deu um reforço, aí eu fui para conversar com ela sobre o projeto. Aí ela falou com os donos da FTE e disse, eu confio em Lucinha, eu conheço o profissional dela, vamos fazer isso. Aí ele virou para mim, eu estava propondo uma coisa simples, eu estava propondo entregar meu projeto a eles, e eu ser a coordenadora do projeto da faculdade, sendo funcionária deles. No espaço deles e sendo funcionária deles. Sendo funcionária, um curso de extensão. Era essa a minha proposta. Só que eles disseram que não. Eles disseram assim, não, assim a gente não quer. Eu disse, sim, e como seria? Você vai criar uma empresa, e aí, com você criando uma empresa, a gente aluga o espaço para você. Eu disse, só isso? Eu nem imaginava, Adriana, o que era construir uma empresa, eu quero elaborar uma empresa, lá vai eu correndo, montei toda a documentação, fiz tudo, registrei meu projeto, fiz tudo que você puder sonhar e imaginar. Fui para fazer aqueles trâmites loucos, né, que a gente tem de registro, de prefeitura, de não sei o que. Fiz tudo com o contador, botei tudo certinho, levei. Aqui está. Eu quero abrir agora em fevereiro. Não deu outra. Em fevereiro, estava abrindo matrícula. Esses alunos foi a festa. Esse espaço era um espaço de festa diária. A gente fazia as atividades, eu tinha uma área assim na frente, não era muito grande, mas uma área, por exemplo, que eu convidava uma pessoa de dança, por exemplo, nessa tarde, no intervalo do recreio, viu? Eu tinha claro, tem que ser recreio. Nesse intervalo, aí eu colocava uma pessoa dançando tango, por exemplo, e todo mundo assistindo. O tráfego parava, o povo parava a olhar. Aí um ligava, outro ligava para os donos que estavam na outra sala, na outra rua. Aí ligavam para lá para saber o que está acontecendo, que está engarrafando tudo. Faculdade da Felicidade. Que maravilha. Que maravilha. E aí foi assim que aconteceu. Aí vamos para a FTE. Na FTE, eu montei tudo, elas foram com o maior prazer, tivemos tudo, e aí eu fui organizando as coisas, né? Fui buscando, fui fazendo alternativa. Então, aí eu tinha mais ou menos 3, 4, foram umas 4 ou 5 turmas. Eu consegui fazer. As turmas eu sempre eu não coloco turmas muito grandes para eu dar atenção total. Eu tinha turmas de 35 alunos, mais ou menos. E comecei a pensar também nas pessoas que tinham dificuldades de memória, por exemplo. Eu não ia aceitar as pessoas que estavam com Alzheimer avançado. Eu não sou da área de saúde. Eu não posso entender. Mas as pessoas que eu pudesse, com um cuidador que acompanhava sempre eles, eu pudesse ter um curso específico, eu comecei a fazer isso. Que bacana. Aí comecei a receber, aceitar, conversava com o filho, dava 2, 3 dias para fazer a experiência de adaptação do aluno e da gente com eles. Coloquei professores mais especializados e a gente começou a trabalhar isso, entendeu? Comecei a colocar uma turma diferenciada. Depois, então, eu achei que não era muito por aí.
Eu coloquei botar entre todos os outros. Fiz uma turma assim, eu sentia uma turma onde tinha, muitas pessoas tinham dificuldade, mas não era tanta, mas tinha algumas que não tinham dificuldade. Eu mesclei. Então, como é que eu fazia as turmas? Você chegava na turma e dizia assim, olha, Lucinha, eu conheço a Adriana. Que turma a Adriana está? Eu queria estar na turma de Adriana, eu matriculava na turma de Adriana, entendeu? Então, eu fui fazendo as turmas mais ou menos dessa... Quando você não conhecia ninguém, eu dizia, eu mesma, pelo perfil, eu tinha 2 dias para observar, pelo perfil, eu colocava o aluno na turma que eu achava que seria mais interessante, entendeu? Então, foi feito, aí fomos fazendo as turmas. Da FTE, nós fomos para o social. Por que para o social? Porque a FTE foi para Paralela, fez um convênio com uma outra universidade. Aí ia ficar mais difícil, né? Aí quiseram me levar para lá, e ele disse, eu dou o transporte. Eu digo, de jeito nenhum. Primeiro, acessibilidade terrível. Tinha gente que ainda ia de táxi, tinha gente que ia de ônibus. Eu não podia colocar na Paralela. Então, ia ser uma coisa assim, que ninguém ia acreditar no que eu estava fazendo, né? Aí eu fui para o social, procurei o social, e fui muito bem aceita, abriram os braços para a gente, aí fomos para lá. Então, ficamos lá, foi muito bom, foi ótimo, excelente. Eu fazia muito espetáculo de teatro, fazia muito espetáculo de final de ano. Eu fiz um espetáculo chamado Cabaré, que foi sensacional. Elas todas, você imagine, umas pessoas de 60, 70, 80, 90 anos participando de um cabaré. Fantástico. Com as pernas de fora, com aquilo. Tudo que você tem direito a um cabaré. Foi assim, maravilhoso. Foi sucesso. Eu chorava depois, eu me emocionava. Levei eles para cantar em Canta Pueblo, na Argentina. Me articulei com o coral. Aí levei alunos para cantar e outros diziam assim, a gente vai para aplaudir. Leve a gente, Lucia, para... Tudo é assim. As coisas... Aí eu não podia dizer que não, né? Tudo bem, eu levo vocês para aplaudir. Agora tem uma coisa. O programa dos alunos, a gente vai acompanhar. Eu não vou deixar eu vou fazer um programa para vocês e outro... Não, todo mundo junto, acompanhando o coral. Agora, eu prometo fazer uma semana para todo mundo, para a gente se divertir. Na Argentina, imagine. A gente se divertindo na Argentina, que bacana. Não, fantástico você tirar foi assim. Essas pessoas de casa. Você já tirou para levar para a faculdade, fazer toda essa interação, essa integração, mexer com eles, né? E, de repente, você ainda tirar e promover experiências deles viajarem para outros países, ter contato com outras culturas, se sentirem vivos, que eu acho que isso é o mais importante. Eles se sentirem vivos, eles terem a certeza que eles estão, que não são o resto, eles não são a margem. Podem fazer tudo. Exatamente. Podem fazer tudo, tanto quanto eu e você. Exatamente. Então, eu colocava com isso limitações físicas, mas ok. Exatamente, com algumas... Não, exatamente, com algumas limitações, por exemplo, e eu ia respeitando as limitações, tá certo? Então foi assim... A minha vida de experiência com eles foi, assim, sensacional. Eu sou uma outra mulher, uma outra profissional. Eu me sinto, assim, muito amadurecida, muito, muito rica, tudo muito. Sabe o que é muito, 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 entendeu? Muito saciada, muito... Claro que eu não parei. Eu não estou estagnada. Estou satisfeita. Não estou satisfeita, não. Estou agora buscando um espaço, estou sonhando com o espaço, eu fecho os olhos e vejo um espaço maravilhoso, onde a gente vai. Fiz exposição de arte, terapia, elas fizeram mandalas, eles fizeram pinturas em tela. Gente, eu não sei fazer um set, nem um óculos com copo, Lucinha. Vai aprender, a gente descobre, são habilidades que estão aí dentro. Eu não estou aqui com todo mundo sabido. Eu não estou formando vocês para mercado de trabalho, eu não estou fazendo vocês para mercado de trabalho, estou fazendo vocês para vocês se realizarem. E a gente só para de aprender quando a gente morre. Isso. Todo dia eu digo isso a elas. Língua estrangeira, de inglês, francês, italiano, espanhol. Aí dizia a eles, Lucinha, como é que eu vou aprender isso? Aprendi. Papagaio velho não aprende a falar. Quem disse a você? Só que aprende mesmo. E hoje a ciência está descobrindo que
o aprendizado de língua estrangeira é a melhor coisa que você tem para a memória. É uma das atividades. Isso. Perfeito, perfeito. E eu digo isso a eles. Então, eu dei esses cursos. Só que, o que aconteceu? A professora de francês, nessa época, eu fazia engraçado, porque eu fazia assim, vamos para a Europa, vamos conhecer tais países. Aí foi a primeira coisa que eu fiz. Então, eu comecei a preparar eles, trazia palestrantes para falar da Itália, dos espaços da Itália, da comida italiana. Aí a gente ia comer, fazer um jantar, um almoço na casa de Itália. Alemanha, falar da Alemanha, parará. Depois a gente ia comer na casa do alemão, entendeu? No Mediterrâneo, fomos comer a cozinha francesa. Então, eu levava eles, tinha o estímulo que era o aprendizado, e depois a gente ia conhecer na prática um restaurante, onde que na Europa a gente ia visitar, a gente ia beber o vinho, fazer as coisas, entendeu? Então, eu fiz muito essa ponte, fiz isso muito com eles. Então, quando a gente viajava, a gente estava pronto, todos prontos para encarar toda essa mudança. E enveredei também em levá-los para a Argentina, para Cantapueblo, onde houve um encontro ainda tem, né, de 4 em 4 anos isso, mas eu nunca mais participei. Então, levei naquela época para eles cantarem em Cantapueblo e fizemos várias apresentações. Uma apresentação era num grande teatro, lotado, milhões de pessoas lá, e não sei quantos corais de todo mundo cantava. Quando foi apresentado a gente, tanto eu como o maestro ficou gelado, o maestro acostumado a grandes apresentações, ficou gelado. Eu também emocionadíssima, onde eles disseram, eles viajaram quilômetros e quilômetros de distância. Foi assim que apresentou a Faculdade da Felicidade com o coral. Eu contratei uma pessoa para fazer uma beca, desenhamos a beca, escolhi a cor, ela ia para lá, mediu, sob medida, fez todo mundo, ficou lindo. Que linda, eu tô toda arrepiada. Mas foi assim, uma sensação assim, fantástica. Foi sucesso absoluto. Para isso, eu tive que gravar um CD antes, porque a inscrição exigia um CD. Eu fui para onde? Para o estúdio onde Maria Bethânia grava, onde Caetano gravava, todo mundo grava, o lugar melhor do mundo. Era um grande estúdio de gravação. Fizemos um CD brilhante, tá? E aí mandei. Além disso, aí tinha que mandar antes, inscrição, aí eu tinha que ir lá para o Banco do Brasil, fazer a transferência em dólar. Era Parisol. Aí levei as fotos de minhas alunas, levei a inscrição, levei tudo, o CD e tudo, para poder justificar ao gerente do banco que eu não estava roubando dinheiro. Que eu estava escrevendo os velhinhos. Quando eu dizia a ela, Lucia, eu tive que usar velhinhos para poder... Meus velhinhos eu estou levando para a Argentina para cantar e vocês estão impedindo, achando que eu estou tirando o dólar do Brasil? Aí ela disse, mas você não é mole, Lucia. Eu digo, se eu não dissesse velhinhos, eles não iam deixar eu ir. Então eu peguei e disse, meus velhinhos, coisa que eu nunca digo. Eu digo, não, meus meninos da terceira idade. Diferença, né? Aí levei CD, levei tudo. Conclusão, eu escrevi. Então, escrevi pagando tudo, a estadia, o local, o lugar que a gente ia se apresentar, os ensaios, tudo isso com o grupo todo. Pronto, quando terminou tudo isso, que foi um show, foi sensacional. A apresentação final foi num campo de futebol, lotado, e eles lá cantando, foi assim, uma coisa assim, apoteótica. Aí imagino que isso eles guardam no coração. Nossa. Vida. É para a vida toda, não esqueceram nunca. Eles falam. Aí eu disse, mas, Lucia, e agora? A gente não pode ir. Eu não tenho coragem mais. Primeiro, vocês estão mais envelhecidos. Vocês estão com mais limitações. Eu não tenho mais essa coragem. Naquela época, estava aquela música, A Dança da Garrafinha, Na Boca da Garrafa. Lembra? Nossa, já tem tempo. Pois é. Elas subiam, a gente foi para o barzinho depois, né? Quando terminou tudo, que a gente foi somente farrear, fechamos um bar para jantar. Nesse bar tinha um balcão. Elas subiam nesse balcão e dançaram Na Boca da Garrafa. Acredite se quiser. Menina, eu chorava de rir, eu me divertia. E eles se divertindo, felizes da vida. Mesmo uma que a mala desviou,
escrever, depois ela fez ela escreve, poetisa, né, escreveu uma crônica sobre a perda da mala, e todo mundo tirava uma calcinha, uma dava uma calcinha, eu dava o sutiã, aí fomos dando as roupas para que ela pudesse se arrumar e se vestir lá, até chegar a mala. Quando chegou a mala foi exatamente no dia da apresentação, e ela pôde botar a beca. Depois disso, de 4 em 4 anos, eles mandam o convite, mas... de 4, e eu não posso participar, porque mais... que você falou, as limitações físicas já aumentaram, né? Exatamente. A gente já publicou livros, vários livros, agora na pandemia eu também vou publicar, já estamos na gráfica, nós pegamos os textos que foram trabalhados o ano passado, 2019, 2020, e já montamos o livro, Memórias, um sabor, um lugar, um ritmo, uma dança. Então, esse é o livro. Quando tiver, eu vou mandar para você, claro. Ai, você que lindo, eu vou amar. E então, a gente já está formatando, já está na gráfica. Então, a gente tem, além de livros publicados, temos o CD, já temos 2 CDs publicados. Enfim, a gente vai criando, vai realizando. A gente vai fazendo apresentações de exposição de artes, exposição de pintura, o teatro, fazendo espetáculo de teatro no final do ano, que envolve todas as atividades de movimento que a gente tem. Enfim, é dessa forma que a Faculdade da Felicidade vive, em movimento sempre. E agora... Como a vida, né? Como a vida, exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você lida com a perda de alunos, que é inevitável, claro, por causa da idade? Então, às vezes, eles são acometidos de doença, sem esperar, ou até uma morte. Como é que você lida com isso? Nossa, é dolorido, viu? É triste, mas eu ouvi de uma aluna minha, disse assim, Lucinha, eu tenho pena de você, porque você vai morrendo em doses homeopáticas. Que à medida que um aluno vai embora, eu vou... Lá, quando eu estava na faculdade de yoga médica, na faculdade da terceira idade, a faculdade livre, eu tive a primeira experiência com uma pessoa que morreu. Então, eu reuni todo mundo depois para falar qual o significado da perda, qual o significado. Aí começamos a falar sobre, levei uma psicóloga para falar. Eu não tenho esse movimento de levar alguém para falar de morte. Por quê? Porque meu aceno é para a vida. Eu estou acenando o tempo inteiro para a vida. A gente sabe que a gente vai morrer. A gente sabe que eu tenho um aluno de 95 anos, eu tenho de 80 anos. E a gente sabe que normalmente é para onde a gente vai terminar a nossa vida na Terra, né? Na parte terrena. Né? A gente vai seguir. Mas recentemente eu perdi uma de Covid. Ela tinha 91 anos. Eu morava com 2 netas, essas netas eram médicas, tiveram Covid, e no final ela pegou, e rapidinho, depois de Natal, ela se internou, e logo depois de Ano Novo ela faleceu. Foi rápido, que eu não tive tempo de respirar. Uma aluna, a irmã dela está conosco, que é a Suzete, está conosco na live, e no primeiro dia ela estava meio assim, eu digo, mas você tem que vir, você tem que retomar, você não pode deixar as coisas. Ela era uma pessoa assim, que ela tinha muito presença de espírito, tudo ela brincava, ela brincou com o médico dizendo, poxa, você está me enchendo de fio, eu não sou poste, alguma coisa desse tipo, no hospital. Então ela é muito espirituosa, era uma pessoa assim, nossa, de uma cabeça fantástica. Aí eu disse, você não vai deixar morrer isso, você não pode se entregar, você tem que vir, estar conosco e retomar isso. A dor vai continuar sempre, o tempo é seu aliado, é o tempo que vai lhe ajudar, tá? Quando eu perdi Paulinho, meu filho, elas disseram isso, a gente precisa estar com Lucinha agora, porque Lucinha agora está precisando da gente. E ela voltou logo, realmente eu não me dei muito tempo de ficar isolada. Aí eu voltei logo, exatamente para precisar me ocupar. Eu precisava estar com 1000 atividades para poder, durante o dia, quando chegava em casa, retomava, né? A perda, vazio. Mas, então foi isso que me ajudou muito, elas me ajudaram muito. E hoje, eu sempre estou retomando com elas. Então, é difícil. Quando tem algum caso assim, nós perdemos outra também com Covid, ela ficou mais de 1 mês internada, teve pneumonia e tal, todo um processo. E as pessoas ficam muito abatidas no início, se abatem muito, mas depois elas começam a se erguer.
Mas eu não faço um trabalho prévio, por exemplo. Alguém me disse na época, disse assim, Luciana, você devia trazer alguém para falar de morte. Gente, eu não posso fazer isso. Não. Por que eu não posso fazer? Do mesmo jeito que eu não quero falar muito de doença, por que eu não quero? Quando eu fiz meu pós-graduação, a palestrante, os professores falavam muito das doenças que o idoso teria. E isso me deixava muito deprimida. Papai, nessa época, era vivo. Mamãe ainda está viva até hoje. Mas eu ficava assim, deprimida. Meu Deus, eu vou lidar com isso? Eu não posso. As pessoas têm que ficar saudáveis. Elas vieram para estar saudáveis o tempo inteiro. Tá? Uhum. A morte é consequência natural do envelhecimento do ser humano, das pessoas, do ser vivo. Então aquilo me deprimia muito quando eu ouvia falar muito de doenças. E que, na verdade, a realidade não é necessariamente que o idoso tem que ficar doente. O idoso necessariamente tem que adoecer para morrer. Não, de jeito nenhum. A doença faz parte da vida do ser vivo, seja ele uma pessoa, um ser humano, um ser vivo, uma planta, tudo. Mas você tem todas as coisas, as formas de você conduzir e alinhar muito a sua vida. É a alimentação, é o exercício. Tudo isso que eu estou conduzindo agora com eles, não deixe de fazer exercício, não deixe de tomar o sol, não deixe de fazer isso. Não fique só deitada, sentada, assistindo televisão ou vendo essas notícias horrorosas. Vá fazer musculação, pegue 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e vá fazer esse exercício. Enfim, a gente está motivando sempre para o movimento. Então eu sinto muito que eles estão muito saudáveis. E eles me acompanham muito nessa questão de... Eu vou puxando muito eles para isso, né? Para estar bem, para estar vivo. Então, curtir a vida, viver plenamente o dia de hoje. E sempre estar buscando prazer em tudo que faz. Maravilha. Tá? O amor também, pode ter também um amor, por que não? Lógico. Por que não? Lógico. Por que não se abrir, né? Isso. Quando a gente se abre, a vida se abre de volta. Junto. Carlos está agora com um amor na faculdade. Ai, que lindo! Que lindo! Então, é uma coisa que eles se descobrem, né? Vão se descobrindo. Tem muitas resistências, mas eu acho que a gente tem falado muito sobre isso. A necessidade do carinho. Necessariamente eu não quero uma pessoa, um companheiro para apenas uma parte sexual. Eu quero um companheiro para ir para o teatro, para ir para o cinema, para me divertir, para sorrir, para contar piada, para viver. Viver na leveza. Um parceiro, né? Um parceiro, exatamente. E deixa aqui, para eu encerrar, como é que você se sente sendo o agente transformador na vida de pessoas que por muitos são considerados assim, pessoas que já estão no fim da vida, que já estão morrendo? Como é que você se sente por ser esse agente transformador? Nossa, eu me emociono. Muito, eu me emociono muito quando eu penso nessa questão, quando alguém me questiona sobre isso, quando alguém fala que os resultados que eu tenho, quando os filhos elogiam como é que está o pai, como é que está a mãe, como foi esse processo, como foi essa caminhada. Então, isso me emociona demais. Então, o que é que eu sinto? Eu sinto assim, primeiro que eu vim aqui, eu digo muito que minha tarefa na Terra foi para ser feliz. Eu vim aqui só para isso, para ser feliz. E nessa busca, me foi colocado um trabalho com crianças, que eu me realizo profundamente, e que na fase da minha vida que eu fui professora de jardim de infância, e foi me colocado também pessoas na idade da maturidade. Então, eu acho que isso tem me deixado assim, muito mais fortalecida, muito mais realizada, muito mais ser humano, tá? Muito mais humano. Então, eu sinto que eu estou conquistando e estou cumprindo, talvez, alguma coisa que eu me comprometi lá na espiritualidade. Eu me comprometi, porque quando a gente vem, né? Eu acredito nisso. Quando a gente vem, a gente tem algo para cumprir, metas para serem cumpridas, né? Muitas vezes está acenando, a gente está intuindo para aquilo que tem que fazer, né? Surgem as intuições e a gente vai abraçando, vai aprendendo a entender e a ler essas mensagens, né? E, de repente, para mim, a minha missão foi cuidar das pessoas que estão na maturidade. E cuidar bem,
fazê-las mais felizes. Eu não estou cuidando da saúde. Apesar de, na faculdade, da Unifax, todo o curso de medicina que os alunos têm ido visitar a faculdade para observar e para conversar comigo, porque diz que a Faculdade da Felicidade é uma faculdade que, na verdade, traz saúde para os alunos. Eles vão visitar asilos, vão visitar os espaços onde estão as pessoas idosas, mas na Faculdade da Felicidade, eles vão buscar um outro espaço diferente, onde leva saúde, e que não é um consultório, que não é um asilo, que não é nenhum outro lugar. Então, lá, a gente dá saúde aos nossos alunos. Através de quê? Dessas atividades, dessa descoberta. Eu descubro que possibilidades eu tenho. Eu faço aquilo que nunca fiz na minha vida, mas tive vontade. Tá? Eu tinha vontade de fazer e não fiz, e agora a faculdade está me proporcionando isso. Então, eu me sinto muito, assim, cumpridora de minhas metas, da missão que eu fui escolhida. Eu acho que eu fui escolhida para fazer isso. Então, eu acho que, claro que pode ter outras pessoas que tenham as mesmas qualidades, a mesma vontade que eu, e pode estar fazendo também, porque o público da maturidade cada dia está maior. Né? Uhum. O público está envelhecendo, a humanidade está envelhecendo. Então, mas eu sinto que minha missão, eu estou a cada dia renovando, melhorando, e isso me deixa assim muito feliz, porque eu já sei que ele me prorrogou a minha vida para 120 anos, mas eu estou achando pouco. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu acho que ele tem que me dar mais um pouquinho. Você tem muita energia, e assim, uma energia de mudança, uma energia de construção. Isso é fantástico, né? Porque se você for pensar assim, você está na terceira idade, conduzindo um projeto para a terceira idade, e se você for comparar a sua energia com as pessoas que fazem parte desse processo todo, nossa, você parece um foguete que está pronto para voar a qualquer momento. É muito bom estar perto de você, porque você tem uma energia fantástica, né? Você tem essa energia de agregar pessoas, de querer que as pessoas fiquem bem, de proporcionar coisas boas. E é o que você falou, você tem um propósito, esse propósito faz você levantar da cama, faz você estar o tempo inteiro se reinventando, pensando, e quem está à sua volta só pode agradecer. Interessante que quando você falou em atitude, né? Então, eu acho que tudo é atitude. Exatamente, você mudar. Então, o que você tem que fazer é ter atitude para. E a gente consegue isso com eles. Com a idade que eles têm, muitos deles muito acomodadinho, quietinho, mas a gente consegue fazer com que a atitude deles mudem para melhor. E eles se sintam mais vivos, mais pulsante. Então, isso para mim, eu não preciso de nada, Adriana. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Quando eu olho para eles, que percebo os olhos brilharem, e as coisas, a família dá o depoimento de que eles estão melhores, que eles estão cada dia mais vivos, mais alegres, mais satisfeitos. O que é que eu quero? Então, eu sou uma pessoa altamente privilegiada. Altamente privilegiada. Me sinto muito feliz por isso. Não, você é fantástica. Minha linda, muito obrigada por você estar aqui comigo, compartilhando toda essa experiência, toda essa iniciativa, né, de uma mulher assim retada, que sempre se desafiou, está sempre se transformando, está sempre em construção e buscando o melhor, cheia de atitude para mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, e para trazer vida e felicidade para quem às vezes nem ousa sonhar que ainda pode ser feliz. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo, Adriana. Então, obrigada a você. Eu que tenho que lhe agradecer a oportunidade que você está me dando de eu falar desse sentimento que eu tenho, da vida que eu tenho. Não é fácil lidar com as pessoas que estão na maturidade, não é algo fácil. É uma conquista diária. Então, a minha conquista foi diária com eles.
Tá? Então, eu fui mostrando passo a passo, ressignificando, dando significado, até o nome das turmas tem um significado. Então, eu tive turma otimismo, turma perseverança, turma solidariedade e turma esperança. Então, as 4 turmas, as últimas turmas que eu tive foram 4 turmas, então foram... E ainda tive mais, eu ainda criei uma turma onde tinha estudos avançados, onde eu estava trabalhando um pouco mais sobre as questões que atendiam a essas pessoas que estavam precisando de mais atendimento, de mais cuidado. Então, eu tive também essa preocupação. Mas os nomes tinham assim... Aí, quando eu dizia assim, para onde eu vou? Que turma eu vou? Eu digo, você vai para a turma otimismo. É tudo que eu estou precisando. E levei uma psicóloga uma vez para analisar cada turma, o que significava solidariedade, o que significava perseverança, entendeu? E elas, então, sabem por que eu estou nessa turma, por que minha turma tem esse nome, entendeu? Qual o motivo delas estarem Exatamente. naquele lugar? Então, trabalhar com as pessoas na maturidade é você dar significação às coisas. Eles têm que ter a significação, entendimento. Ele não é tratar como coitadinho, penalizar, nada disso. A gente trata com uma pessoa normal e uma pessoa onde você respeita, tá? E faz com que eles também se respeitem no sentido de que não estou velhinho, acapadinho, não. Eu estou uma pessoa, eu sou uma pessoa na maturidade e que não sou coitadinho. Tenho algumas limitações, mas posso fazer tudo. E assim é dessa forma que a gente tem que cuidar deles. Perfeito, perfeito, minha linda. Muitíssimo obrigada, viu? Um super beijo para você. Beijo, sucesso para você. Já tem uma aluna que entrou, viu? Suzete já entrou no seu blog, já.